um olhar diferente sobre o envelhecimento. Essa é a proposta de uma coleção que começa com Envelhecer e Viver, do Pedro Paulo Monteiro, que é professor de gerontologia. O que é gerontologia? Gerontologia é o estudo biopsicossocial do envelhecimento, né? Então, na verdade, é diferente da geriatria, né? Geriatria é uma especialidade médica que trata de pessoas acima de 60 anos ou dentro de um aspecto preventivo, até mesmo curativo. Agora, gerontologia não. Gerontologia, hoje nós temos, por exemplo, arquitetos gerontólogos, que trabalham com toda a estruturação das casas, adaptando a casa. Inclusive, tem um projeto na França interessante que é chamado Casa para Toda a Vida, que são casas construídas desde para criança e para as pessoas mais velhas, né? Porque as nossas casas não são construídas nem para criança, nem para pessoas mais velhas. A gente fica adaptando, né? Bota uma tampa na tomada, bota aquele ferrinho dentro do box, né? Uma coisa, um segurador, assim. Isso mesmo. Né? E a gerontologia, ela tem essa finalidade, né? De tentar dar um outro olhar, né? Ou seja, desconstruir crenças a respeito do envelhecimento e da velhice. Por exemplo, envelhecimento, né? Muitas vezes as pessoas pensam que só as pessoas acima de 60 anos envelhecem, né? E não. Desde o momento que nascemos, estamos dentro de um processo de envelhecer. Envelhecer é um processo de viver. Um pouco. Agora, esse adiar... Adiar e aceitar, são as palavras complicadas eu acho que aí, é né? se conscientizar que nós somos seres mortais, né? E é o que eu sempre que é melhor falo, ficar né? velho do que morrer, né? Isso, ou envelhecer ou morrer, né? E tem muita gente, por exemplo, James Dean é uma pessoa que não ficou mais velha, né? O outro conceito que eu trabalho também no livro, que é muito importante, é que todos nós somos sempre o velho de alguém. É tudo uma questão de perspectiva. Você vai na feira, né, eu costumo dizer assim, você vai na feira, você pode ser uma moça de 25 anos, mas você vai na feira, o menino vai te chamar de tia. Chamou de tia, você é a velha dele. Entendeu? Então, essa questão... A primeira vez, aliás, que te chama de tia, ou a primeira vez que te chama de senhora, é um susto. Não é? É verdade. Porque a gente fica acostumado com a gente. Exatamente. A gente vai envelhecendo, mas vai se acostumando, vai achando que está ótimo. Isso, né? nós temos um sistema e quem de está envelhecendo memória... é seu colega de colégio, que você encontra de repente, fala, meu Deus, está um velho. Está um velho. E ele também está pensando a mesma coisa claro, de você, com lógico, né? Então, você vê, né, a questão do envelhecimento é muito interessante, porque cada vez que a gente olha no espelho pela manhã, a gente pensa que a gente está com a mesma cara que ontem, mas não, porque nós temos um sistema de memória que a gente chama de memória negativa que vai apagando aquele rosto de ontem e vai incluindo o rosto de hoje, né? Então é muito interessante, a Susan Sontag, né, a escritora, ela diz, né, que a fotografia é o inventário da morte, né? A partir da fotografia eu posso ver o quanto que eu estou caminhando para a morte. E nesse volume você trabalha em cima do envelhecimento, de derrubar crenças. Exatamente. Tipo o quê? Eu trabalho, por exemplo, dentro da questão da verdade, porque nós temos hoje, né, no mundo, um monte de medicamentos, um monte de terapias dizendo que são terapias anti-envelhecimento, né? E, na verdade, nós temos aí algo que nós podemos modificar, melhorar a aparência. Às vezes, né? Porque às vezes piora. Né? Dependendo da quantidade de botox, fica um desastre. Exatamente. É aquela história, né? Você bota o botox, você fica com o rosto todo plastificado, mas está andando com toda dificuldade, né? Que a gente chama de síndrome de Frankenstein, né? Você modifica o rosto, mas o teu corpo não está adaptado ao rosto, né? Agora, a questão... Né, mas a gente pode lutar contra essa... digamos, o exercício físico aí, nesse caso, a musculação pode melhora a qualidade, a qualidade jeito, né, sem dúvida, saúde, mas não envelhecimento. De mexer, de gestos e tal. Isso, não envelhecimento. Melhor, né, mais qualidade. Isso, porque envelhecer é um processo de viver, né? Envelhecer é um processo de transformação, ou seja, aquela criança que você foi, né? Você sabe que você modificou a tua forma, é uma ação que vai além da forma, isso é a palavra transformação. É a ação que vai além da forma, te colocou numa outra forma e está te colocando cada vez em outra forma, né? Então, com o envelhecimento, nós temos o quê? Nós temos mudanças e não perdas. Perdas nós temos em qualquer idade.
como nós temos também aquisições. A aceitação dessas mudanças é que é delicado, né? Exatamente. Você não é mais capaz de fazer isso nessa velocidade. Por causa da questão cultural, né? Olha a nossa cultura. A cultura diz assim, nós temos que fazer um upgrade todo dia, para não ficar para trás, né? E é uma corrida, a gente está sempre no futuro e nunca no agora. E o agora é a nossa possibilidade, né, de estar aqui e agora, totalmente íntegro, sem pensar daqui a pouco. Você acha que é um tem exercício. que é um exercício também de humildade, né? Porque você tem Muito. que, sei lá, você começa a perder a memória, você não ficar tão ágil, aí você tem que anotar muita coisa. Isso. E por que perder a memória? Por quê? Não é? Hoje nós sabemos assim, as pessoas acham que perder a memória é algo que está circunscrito aos mais velhos. Nossa, quantas e quantas pessoas de 20 e poucos anos, né, têm alteração de memória? Os dois componentes principais que alteram nossa memória são ansiedade e depressão. Se eu não tenho atenção, como que eu posso memorizar? Faz sentido. O grande vilão da história não é a idade. A idade cronológica ela serve para a gente saber qual o número que a gente vai botar no nosso, né, preencher o formulário. Agora, envelhecer não tem nada a ver com idade cronológica. Envelhecer é um processo de viver. É diferente. Como é diferente a velhice. Velhice é uma categoria social. Você hoje está com 59 anos, amanhã você vai fazer 60 anos. Amanhã você entra na categoria social chamada velhice. Então, nós somos velhos dentro de uma categoria chamada velhice a partir de 60 anos. Devia mudar isso. Porque uma pessoa de 60 anos hoje vai mudar. Vai Vai ter que mudar, porque uma pessoa de 60 anos não é mais velha como era há 40 anos atrás ou há 30 anos atrás. Com certeza que vai mudar, porque a gente está, né, com a longevidade cada vez maior, né, nesse sentido. Por isso, então uma pessoa mudar. de 60 tem uma expectativa de vida, sei lá, de 30 ainda para frente. É muito tempo para ficar velho. Isso, e né? nós precisamos da Só preparação, velho, né? E você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é a humildade. Eu trabalho muito no meu livro sobre a importância da reflexão. Reflexão é uma palavra que quer dizer dobrar sobre si mesmo. Dobrar sobre si mesmo é uma postura de humildade. Então, nós precisamos ser humildes para que a gente consiga compreender o nosso processo de viver. Então, sem reflexão, fica difícil. Porque aí você leva o susto quando você tiver com 80, fala assim, estou aqui, né? E agora? E eu não percebi. Você tem que ir mudando a cada fase, né? Lógico, e percebendo. Eu percebi a minha, né, qual que eu era um velho, com 28 anos, quando minha filha pequena escreveu uma cartinha para mim dizendo que eu era o velho pai dela, né? E por isso ela me amava. E eu falei, gente, eu tenho 28 anos e eu sou um velho pai, né? Agora, se esse velho é muito bom, né? Não o velho pejorativo. Uhum. Por isso eu defendo muito a palavra velho. velho, Afetivo, porque né? o velho é poético. O velho amigo, Né? o velho O camarada. velho é poético. verdade. Ninguém fala o idoso amigo. É. Muito, né? Muito É forte. estranho. Né? Naquela ponte idosa, isso não é poético. Agora, na velha ponte, É verdade. poético. Agora, o que você recomenda? Que a pessoa reflita, que a pessoa pense, que a pessoa aceite. Isso, Trabalhe que o aceite- interior. Exatamente. É daí é que Exatamente, que o corpo é um reflexo disso tudo, né? vai funcionar, né? E é impressionante, por exemplo, nesse livro... E para a cabeça Envelhecer, também vai funcionar Sem isso. dúvida, sem dúvida. Aceitar melhor para poder viver melhor. Com certeza. Quando eu escrevi, porque foi meu primeiro livro, Envelhecer, né? E exatamente... Foi bem, né? Está na terceira edição. Esse livro está na terceira Histórias, edição encontros, e, inclusive, é uma transformações. referência hoje no Brasil a respeito de envelhecimento. E esse livro, ele foi muito interessante porque eu pesquisei 3 mulheres acima de 70 anos, né, durante 2 anos acompanhando essas 3 mulheres e fui percebendo que a partir do momento que elas começaram a modificar internamente, o corpo, as deformidades também modificavam. Por quê? Porque o nosso corpo, nós temos ainda esse pensamento que o corpo é diferente da nossa mente, mas não, nós temos uma coisa só. Né? Nós temos dentro desse espaço, que eu chamo de espaço corporal, todo o nosso cenário, né? Nosso cenário mental. É aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente é. E o nosso corpo é uma forma de expressão, é a materialização.
É igual uma tela onde eu pinto, né? Eu vou pintar, o artista vai pintar uma tela. Ele tem primeiro a ideia é uma imagem, está na mente dele, mas ele concretiza na tela aquilo que está na mente dele. O nosso corpo é a mesma história. Nós concretizamos no nosso corpo a nossa história de vida. E a pessoa que refletir mais, que pensar mais, que elaborar mais os seus pensamentos, independente da cultura que ela tenha, né, adquirido ao longo da vida, se ela for, sabe essas pessoas assim, que têm uma vida muito difícil, que pegam um trem, que ficam horas na condição, e às vezes são muito sábias e muito alegres e tal, é do temperamento de cada um, né? Essas pessoas vão envelhecer melhor. Eu acredito que... Agora, uma coisa porque vão também... lidar com a alimentação, porque a alimentação vai existir. Ela existe. Mas também ela existe aos 20, né, aos 40. Isso. E olha só, se a gente parar para pensar... Você pega um garoto de 12, 13 anos hoje, você no computador. É verdade. Brincadeira, né? É verdade. Ele parece que nasceu com chip. É verdade. Né? Implantaram o chip, E né? está se tentando fazer um upgrade, né? Um upgrade e a gente todo. Lá ralando, né? Isso aí. É difícil. Agora, você imagina, né? Eu fico pensando, uma pessoa de 80, 85 anos, né? Muitas vezes, ela não precisa de velocidade. Pelo contrário, a natureza ela é sábia. Nós não precisamos de velocidade sempre. É verdade. Nós temos também que começar a frear. Nós temos também que começar a parar e estar dentro de um espaço de humildade e saber que nós temos agora um outro foco de vida. E a aceitação aí é importante. Com certeza. Agora, não estou falando que velhice seja sinônimo de doença, porque aí é uma outra história. Né? Pois é, Pedro, eu ia te perguntar isso. Supervalorizar as doenças típicas da velhice, não é uma forma de envelhecer mais rápido também? Sem dúvida. E morrer. Né? Porque o que eu vejo? Eu vejo que você... Né, tem pessoas que adoram um raio-x como troféu, né? Eu tenho um bico de papagaio maravilhoso, olha ele aqui. Né? Colesterol. Entendeu? Não é? Exato, colesterol, né? Então nós temos essa cultura, né? A cultura do remédio, da doença, né? Dizendo que assim, eu sofro mais do que você. Tem uma coisa mesmo. Né? Aquela coisa de consultório, né? De que é um erro, sala de espera. Sala de espera de consultório, as pessoas disputando, né? Como se disputa, né? Na pediatria, a criança, meu filho sabe isso, meu filho sabe aquilo. Meu filho já usa tamanho tal, né? Que ele nunca bate com a idade. Aí na velhice eu tenho mais exame que você. Isso mesmo. Aí pegar aquela sacola, né? Aquela sacola de supermercado que já quase precisa daquele, né, Ju? Uma pessoa só para carregar aquela sacola. Né? Cheio de teia de aranha, muitas vezes, né? Com cheiro de mofo. Né? Raio-X já apagado, mas não pode perder o humor também, né? Humor a aceitação, o humor, a humildade. Porque todo mundo vai mudar, né? Todo mundo. De 20 para 30 já tem mudança, de 30 para 40, toda hora tem. Todo momento. Eu costumo dizer que o corpo que a gente vai dormir já não é mais o corpo que a gente acordou. Mas dá para viver bacana. Dá para viver bacana. Se a gente ajudar. Dá para viver bacana. Em alguns casos, precisa também da ajuda do cuidador. Que também é uma função que surge, não é uma profissão, e a gente vai ter que trabalhar isso, né? Eu acho que vocês vão ter que trabalhar isso bastante para formar essas pessoas, né? Que é uma população que está envelhecendo claramente. Está falando do envelhecer, eu ia perguntar, Pedro, quer dizer, a nossa sociedade muda, tem a humildade, agora a sociedade, ela está construída não para uma pessoa com 70, 80 anos, quer dizer, qual é a velocidade dos nossos sinais de trânsito? Né? A competitividade, a individualidade, quer dizer, é muito pouco amiga. As cidades são muito pouco amigas das pessoas mais idosas. São das pessoas mais idosas e das pessoas com deficiência. E com deficiência. Porque você são vê péssimas o símbolo, amigas. Né? Acessibilidade terrível, né? Você vê o símbolo, né, que tem no metrô, é o símbolo de idosos, né? Idosos, que é com uma pessoa com uma bengala. Como assim? Não existe. É por isso que eu não quero ser esse velho, né? Essa velho é negação, outro, né? Mas se a bengala te ajudar... Sem dúvida, aí é outra história, mas não quer dizer que toda pessoa de 60, tem que usar 65 anos tem que usar uma bengala. Mas se a bengala ajudar, eu não tô nem aí. Não é verdade? Bota a leda no sol, tira a leda do sol. Eu quero ir no sol. Tá certo? Mas é isso aí. Não é? Tem que ir lidando com isso. Tem que curtir o que você tem. Eu acho também, concordo com você. Nós temos uma sociedade que, né, detesta esse tipo de coisa. Não
isso aí. Nega não envelhecer. quer, não quer falar sobre isso, entendeu? Tem raiva de quem fala algumas vezes. verdade. E a gente E precisa como falar. é que isso, quer dizer, esse novo olhar, o olhar do idoso, diferenciado para ele mesmo, quer dizer, até mais gentil com ele, Isso, né? Aceitando isso. melhor a sua dificuldade. Sei lá, tem uma coisa que você faz, até a força da mão muda, né? Sim, muda tudo. Você pega uma coisa pesada com uma força e com a idade você vê que, sei lá, de repente você pega com as duas, né? Dá umas bandeiras assim. Essas bandeiras têm que ser aceitas para você ser mais feliz e não entrar em depressão, porque a depressão deve ser a grande, o grande corrosão da porque a velhice. depressão nada mais é do que uma frustração, né? A pessoa não está mais dentro daquela velocidade, ou seja, produzindo. A gente tem que produzir sim, mas depende do que você quer produzir. Do que você pode também. Do que você pode também. Eu achei legal essa história da velocidade, não ser a mesma sempre. Lógico, Né? né? Isso Aí é você uma boa imagina, eu sacada. quero produzir. Tá bom, mas vamos produzir de uma outra forma. Então você tem que ser criativo. E o que é criatividade? Romper com o que é normal. É, ultrapassar o limite. Né? Isso é criatividade. Para o novo, em direção ao novo. Isso, porque o que é... Lendo os livros do Pedro Paulo ajuda também, né? Porque ajuda a pensar, ajuda a ficar lúcido. Tem histórias de amor também, como reencontros, nesse último, né? Envelhecer ou Morrer. Aliás, São tem vários, visto muito isso, pessoas que estão se reencontrando, né? Que bom. É. E os que precisam de